Hein? Hoje eu quero pregar sobre a fé que vem de Jesus. Que fé que vem de Jesus? Se tem uma fé que vem de Jesus, tem uma fé que vem de você. Então tem uma fé natural e tem uma fé espiritual. Fala assim comigo, tem uma fé natural e tem uma fé espiritual. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, no pleno conhecimento da verdade, que é a Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A fé, existe uma fé natural, que todo ser humano tem. A fé, por exemplo, que você chega na sua casa, você nem pensa nisso. Você aperta no interruptor e a luz acende. Você nem para pensar e dizer, será que se eu apertar o interruptor vai acender a luz? Você não pensa nisso, você só aperta. Isso é uma fé natural. Você vai sair daqui um pouco, quando esse culto terminar, você vai pegar a chave do seu carro, vai colocar e nem vai falar assim, Senhor, por favor, faz pegar. Talvez alguns tenham que fazer, mas assim, Deus vai te prosperar e te dar um carro melhor, amém? Mas na verdade, no natural e no normal, você chega no seu carro, bate a chave e vai embora. Você não fica pensando, será que pega, será que não pega? Talvez você já passou por uma fase dessa. Minha esposa falava, será que eu vou ter que empurrar o carro hoje? Falei, que bom que nós temos braços e pernas, vamos lá. Eu ficava dentro e ela empurrava fora, porque ela não sabia dirigir, então eu tinha que dirigir, né? Mas essa fase já passou em nome de Jesus, amém? Mas existe uma fé natural. Você tem que fazer uma viagem daqui para São Paulo. E aí você escolhe, ou vai de carro, leva 14 horas, ou você pega um avião e vai em 45 minutos. Mas aí você tem que ter a fé para andar no avião. Mas na verdade não é a fé no avião. Você não entra no avião daí e fala assim, quem é o piloto aí? Eu preciso dos cursos, se ele fez todos os cursos certinho, que depois eu vou andar. Ninguém faz isso. Entra e senta na aeronave e vai embora. É uma fé natural. Essa é uma fé que todo mundo tem. Então, todo ser humano tem um tipo de fé. Mas eu quero falar hoje sobre a fé que vem de Jesus, porque a fé que vem de Jesus é uma fé sobrenatural. Então, eu estou falando de uma fé natural, que é num nível natural, e uma fé sobrenatural, que está acima do natural, me compreende? Acima, sobre, a fé sobrenatural. E foi o próprio Jesus que disse isso. Esse versículo 12... do capítulo 14 do Evangelho de João, ele chega a ser assustador, se você entender ele, e não somente ler assim de forma corrida. Bota para mim aqui João capítulo 14, versículo 12, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele diz assim, eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Quem crê em mim, fará as coisas. Tem uma outra versão que fala as obras. Bota, eu acho que é a Ara. Se puder trocar a versão, eu agradeço. Obrigado, acho que é essa. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deixa esse versículo aí para mim, por favor. Eu queria só meditar um pouquinho com você nele, porque é assim que nós lemos a Bíblia. Você lê e você medita nela, para você entender o que o Espírito Santo está querendo falar com você. Existem cristãos que eles não leem a Bíblia. Isso é terrível, porque você não vai conhecer a verdade se você não teve intimidade com a verdade. Eu não digo só ler. Talvez sua dificuldade seja ler, você pode ouvir. Ou você pode ver. Hoje tem até a Bíblia em vídeo para você ver. E é verídica. Bíblia igual a Bíblia mesmo escrita. Então, quando nós temos comunhão, então uma coisa é ler. Já é muito bom que você leia. A outra coisa é meditar. É um nível superior. Quando você medita na palavra, você dá oportunidade para o Espírito Santo falar com você. Os primeiros 8 anos de conversão, eu li a Bíblia num plano anual de leitura, de Gênesis a Apocalipse. Então, 8 anos seguidos, eu li ela assim. Depois, eu mudei. Eu comecei a meditar profundamente na palavra. Então, às vezes, eu ficava 1 hora num único versículo, meditando, orando,
buscando clareza e revelação. Vou te ensinar como faz isso aqui hoje. Aqui, versículo 12 de João 14, ele fala assim: em verdade vos digo. Então, quando eu estou meditando, eu falo assim: quem está falando? Porque aqui não está dizendo quem está falando. Mas ele está dizendo em verdade. Quando Jesus repete algo, ele está enfatizando. Os pais e as mães que estão aqui, quando você falava, olha, guri, você repetiu, ele estava de orelha em pé, vai pegar preço o negócio daqui a um pouco. Então Jesus está dizendo, em verdade vos digo. O que ele está dizendo? Preste atenção que isso aqui é muito sério. Ele diz assim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Que obras que Jesus fez? Cita uma aí. Cura. Oi? Transformou água em vinho, o que mais? Pregou o evangelho, o que mais? Ressurreição de Lázaro, o que mais? Curou um paralítico. Multiplicou o pão. Andou sobre as águas. Você entendeu que nós podemos listar aqui muitas coisas que Jesus fez? Está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos. Só que ele está dizendo aqui, ó. Aí você tem que agora, eu estou meditando e estou confrontando. Se você se comportar direitinho, e você fazer tudo certinho, não errar em nada, você vai fazer as obras que Jesus fez. É isso que está escrito? Não. Mas é isso que a lei prega. A lei prega isso. Se você comportar direitinho, se você fizer tudo certo, se você não errar, se você não faltar nenhum culto, se você não faltar nenhuma célula, você vai fazer as obras que eu faço. Qual que é a condição para fazer as obras que Jesus fez? Estou te ensinando a meditar. Então voltamos. Em verdade vos digo, parafraseando, preste atenção que isso é muito importante. Aquele que crê em mim, crer envolve fé. Fé no quê? Em Jesus. A fé que vem de Jesus, é crer nele, fará as obras que eu faço. Se fosse só até aqui, seria glorioso. Imagina você orar por um morto e ele ressuscitar. Você orar por um cego e ele voltar a ver. São coisas sobrenaturais que muitos dizem, não é para esse tempo mais, já passou. Não, é para agora. É para agora. Tudo é possível ao que crê. Se você crê diante de um diagnóstico de morte, eu vou ficar falando bastante tempo ainda para não cair no esquecimento, aqui o irmão Moacir, que já era para estar morto há uns 3 meses atrás, porque o diagnóstico era 3 meses só, e agora está vivo e curado. Quem que pode fazer isso num câncer no pulmão de estado final? Só Deus. Os médicos lavaram as mãos, não tem mais o que fazer. Mas tudo é possível ao que crê. Que fé é essa? Não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. E ele está dizendo então, se você crê em quem? Em Jesus, você vai viver essas obras. Só que ele diz assim, obras maiores do que essa você fará. Se as obras de Jesus são grandes obras, ele está dizendo, vocês vão fazer obras maiores. Mas eu vou deixar as obras maiores para outro dia. Hoje eu quero falar só com base nas obras de Jesus. A fé para você viver as obras de Jesus. Como isso é possível? Como é possível eu, um reles mortal, praticar e viver as mesmas obras? Está escrito. É só crer. Quando você ora por alguém, você não tem que orar com consciência em você. O centro do evangelho, qual que é? É Cristo. Jesus é o centro do evangelho. Então você nunca olha para você. Uma das coisas que as pessoas se frustram comigo às vezes, é que eu não boto expectativa em pessoas. Porque pessoas vão e vêm. Infelizmente, eu não falo isso com alegria, com pesar. O mundo é muito atrativo. E alguns vão e outros vêm. Mas aqueles que creem são os que permanecem. A Bíblia diz, tem 2 casas, lá em Lucas. Uma está, Lucas 7, no capítulo 7, fala que
Uma casa foi edificada sobre a rocha. Outra casa foi edificada sobre a areia. Vieram contra essas casas ventos, tempestades, enxurradas, enchentes. E o que aconteceu? A casa que estava sobre a areia desmoronou. Virou em nada. Mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu firme. A condição climática para as duas casas foi a mesma. A quilometragem da velocidade do vento foi a mesma. O número de litros de água que veio sobre uma foi o mesmo sobre a outra. Mas então nessa história, nesse enredo de Lucas 7, perdão, não é Lucas 7, é Mateus 7. Qual que é a diferença? O alicerce. Um sobre a areia, outro sobre a rocha. Agora, como se medita nessa passagem, pastor? Você só precisa pensar o que é a rocha. Oi? Muito obrigado. Você pode até aplaudir esse irmão se você quiser. Aleluia. A rocha é Cristo. O que ele está dizendo? E a casa é quem? Somos nós somos casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus e nem é a igreja. Nós somos a igreja, o tabernáculo de Deus entre os homens. E Ele habita em nós. Deus não está preso em quatro paredes. Ele está no seu coração. Então, olha só. Se a rocha é Cristo e a casa é você, o que ele está dizendo aqui em Mateus é que tem cristão que está fundamentando a sua confiança na terra, na areia. O que a areia representa? Quase. O homem. Lá em Gênesis a Bíblia diz, e Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas fôlego de vida. Então existe uma casa que a confiança dela é no homem. Existe uma casa que a confiança dela é Cristo. Por que você vê um monte de gente abandonando a fé? Você sabe de uma coisa? Quem veio para a igreja por causa de Jesus, nunca vai sair por causa de homem algum. Agora, quem veio por causa de um homem, de alguém, não dura muito. Quantos estão me entendendo? Não tem gente que busca Deus por causa de pessoas hoje? Sim, tem igrejas que a foto da pessoa está na frente do prédio. E as pessoas vão lá por causa daquela pessoa, não é por causa de Deus. O cara é famoso, o cara é milagreiro, o cara, sei lá eu. Mas na verdade a glória tem que ser dada a um só. E esse que nós damos glória não tem imagem sobre ele. É pela fé que nós o vemos. É pela fé que nós o sentimos. É pela fé que nós o servimos. É pela fé que ele existe no nosso coração. É pela fé que nós cremos que a palavra dele é a verdade. Então a nossa fé tem que estar embaseada em Cristo Jesus. Ele nunca te decepciona. Ele nunca vira as costas para você. Quando todo mundo te deixar, saiba, Ele vai estar do seu lado, com a mão estendida para te levantar, para te conduzir, para dizer, vamos de novo, filho. Mas não se esqueça que do outro lado vai estar o diabo dizendo, que tipo de crente é você? Eu sei, eu estou pregando aqui. Alguém perguntou um dia para mim, pastor, o diabo vem no culto? Eu falei, mais do que alguns crentes. Por quê? Porque não falta uma reunião. A prova viva é que o que eu estou falando aqui, algumas vezes vem uma seta na sua mente. Algumas vezes vem um ataque. Como que eu sei que é o diabo? Você fica com raiva, aborrecido. Então o diabo ele vai tentar tirar o seu foco por meio da incredulidade. Mas Deus vai te ajudar a cavar estacas, raízes através da sua fé. Porque Ele vai transformar a sua fé na fé que vem de Jesus. Foi assim para a sua conversão. Então Ele fala que quem crê está alicerçado nele. O crer não é simplesmente uma fé limitada.
Vem cá, Diogo, por favor. O crer não é simplesmente o falar. Cuidado. Eu acho que todo mundo deveria falar pouco e orar mais. Porque tem gente que fala coisas que não vão conseguir cumprir nunca. E a Bíblia diz que se você vai fazer um edifício, você precisa calcular primeiro, para saber se vai chegar ao final, para depois não passar vergonha. A fé é que move todas as coisas. É a fé que vai trazer tudo que você precisa. Obrigado, Diogo. Se puder, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma calça para ele outra hora? Não, isso aqui vocês têm que pensar. Não pensem que ele é pobre. Ele é um guri de oração. O rasgo da calça podia estar em qualquer lugar, mas está no joelho, é sinal que ele ora ajoelhado. Aleluia, nome de fé. Aqui. Foi só um comentário. Aqui, por favor. O Diogo é uma benção. Ele é um guri cheio de fé. Olha lá para o Fabrício, nem pense em olhar para mim agora. A fé de Jesus é uma fé que não aceita contestação limitada de incredulidade. Seja um pingo de incredulidade. A fé em Jesus, ele convida você a se lançar unicamente confiando nele, tendo a certeza que se você depender dele, você não vai passar vergonha, você não vai se machucar, você não vai se frustrar. E o exemplo que eu quero usar para você hoje da fé em Jesus, é essa fé aqui, de eu dizer para o Diogo, pode ficar em paz, tranquilo, eu não vou te deixar cair, apenas caia para trás e eu vou te segurar. Pode cair. Viu que ele não creu? Calma. Esse é o exemplo da incredulidade. Ele não creu. Você viu que ele não creu? Eu fiz questão de dar um pouco mais de espaço, porque ele vai ter que se jogar, ele vai ter que cair para trás e confiar que eu vou segurar nele. Mas muitos não creem. Muitos leem aqui, eu estou pregando aqui, eles falam, aleluia, glória a Deus, amém. Mas dessa porta para fora, eles não colocam sua fé em prática. E esse é o grande problema. Por que não colocam, pastor? Porque às vezes você vai pensar assim, o que vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Porque fé desse tipo é loucura. É loucura. É crer tendo a certeza que vai acontecer. Vamos tentar de novo? Diogo, agora é a hora da fé, tá? Agora é a hora da fé. Me ajuda que eu te ajudo. Pode se jogar. Ok, aleluia. Obrigado. Você entendeu que até o exemplo não foi combinado, mas deu certo? Porque, num primeiro momento, é difícil expressar a fé de Deus. Como é que você converteu? Como é que você teve a sua vida mudada por Jesus e está tendo ela mudada? Você não pensa que Jesus não tem trabalho com você? Tem muito. Porque para fazer você crer, é um turbilhão. Ele manda o pastor pregar, ele manda o pastor te ensinar, ele manda o seu líder te ensinar, ele envia anjo para te mostrar, ele te dá sonho, e mesmo assim tem gente que não crê. Não é uma loucura? Porque a fé tem que ser uma fé praticada. E tem que ser uma fé que se lança, que se desprende. O que nós estamos falando aqui é a fé que realiza o impossível. Que fé é essa? É a fé que transcende o entendimento, o intelecto natural do homem. Nós vivemos uma geração que trabalha com o intelecto. Há quem diga que muitas profissões que tem hoje vão deixar de existir, por causa da tecnologia e daquela inteligência artificial. Eu acredito mesmo que muitas profissões hoje, elas vão deixar de existir daqui a um pouco, por causa da substituição pela tecnologia. Porque é possível algumas coisas hoje por meio da tecnologia, mas sempre vai existir aquilo que é impossível, para que Deus possa manifestar a sua glória através da fé. Sempre. Tem coisas, hoje não tem robôs que operam pessoas numa sala cirúrgica? Tem. Alguém disse para mim, pastor, Deus o livre. Eu não quero nunca. Se eu precisar fazer uma cirurgia e tiver que escolher o robô ou o homem, eu quero um doutor, um médico. Você sabe que o índice de erro do robô é quase zero. E do médico é de 30% a 40%.
A máquina é violenta. Ela quase não erra. É milimetricamente. As cirurgias por meio de robôs são muito mais eficazes. Mas elas nunca vão ser comparadas com o impossível de Deus por meio da fé. Porque o impossível de Deus... A cirurgia que o robô faz pode ser explicada. Mas o milagre que Jesus faz não tem explicação. Não tem como explicar. Não, mas peraí. Teve um tempo logo que eu cheguei aqui, tinha uma menina que ela nasceu com um rim só. A família dela fazia tratamento com ela porque ela tinha só um rim. Ela nasceu assim. E de repente, deu um problema nesse rim. O rim dela começou a apodrecer. Do nada. Eu lembro de eles pedirem oração. Alguém lembra essa história? Que estava aqui, por aqui? Ô, glória, está aqui, ó. E aí o que acontece? A igreja começou a clamar, começou a orar. O que aconteceu, pastor? Você podia dizer assim, o rim dela foi curado. O único rim que ela tinha podia ter sido curado. Era um milagre, né? Ela foi fazer o exame e ela estava com 2 rins curados. Não, peraí, pastor, peraí. Ela nasceu sem rim. Explica isso. Explica isso. Dandara, eu acho que era o nome dela. É, né? Hã? Dara. Explica isso, pastor. Não tem explicação. Quem consegue explicar? O médico faz como é que chama aquele negócio? Tomografia, sei lá como é o nome? Aparece um rim. Depois ele vai, um rim podre ainda. Depois ele vai e aparece 2 são. Como é que explica isso? Não tem explicação. Então a ciência, a tecnologia, jamais vai sobressair a fé. Porque a fé é o sobrenatural de Deus. É a fé que realiza o impossível. Mateus capítulo 17, verso 20. Mateus 17, 20. A palavra de Deus diz assim: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Qual que é o problema de muito crente? Não, pastor, o senhor é um cara de fé, tem muita fé. Mas a minha fé é tão pequenininha. Pequenininha, tipo assim, um grão de mostarda? Então está aqui. Por isso que está escrito isso aqui. Se a sua fé é pequenininha como um grão de mostarda, se prepare, você pode mover montes. E que montes são esses, pastor? Não entenda a Bíblia de forma literal. Montes muitas vezes são problemas, dificuldades, enfermidades, situações que são movidas por meio da fé. O que é mover algo pela fé? É mover falando. É decretar em fé. Essa é a fé. É eu não estar vendo, mas mesmo assim eu estar crendo. Eu estar declarando, a minha história vai mudar. Eu não aceito a vida que eu estou vivendo. Eu creio numa mudança. O meu filho vai sair das drogas. A minha esposa vai converter. É trazer à existência aquilo que você não está vendo. E o que acontece? Muitas vezes, ouça o que eu estou dizendo para você aqui. Às vezes você não tem a fé suficiente para isso. Ou você só acha que não tem. E aí o que você precisa? Você precisa de alguém que fale na sua vida. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Só que muita gente faz tanta coisa errada, atrapalhada, porque não ouve. E eu digo que todo ser humano tem esse problema. Mas a Bíblia deixa claro, ouça os conselheiros. Tem alguém que você possa compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades. Agora, por favor, que seja crente, que seja cheio de Deus. Não vai abrir a sua vida com aquela sua amiga fofoqueira do inferno, que... Faça-me o favor, você entendeu? Aí tem gente que vai lá, abre a sua vida, tudo para alguém que não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, tem... Eu não vou falar, vou deixar você falar. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você vai lá, conta a sua vida, que você não sabe que às vezes aquela pessoa vai rir da sua cara.
vai rir. O mundo é o mundo da falsidade. O mundo é o mundo da faca nas costas. Pastor, mas na igreja tem também. Porque às vezes tem gente do mundo dentro da igreja. E por que nós não expulsamos o joio do meio do trigo? Porque é aqui que as pessoas vão mudar. Uma palavra como essa de hoje pode despertar algo dentro do seu coração. Pode mudar a sua mentalidade. Pessoas que estão ouvindo aqui ou pela câmera na sua casa, podem hoje nascer de novo no Espírito e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Por causa do quê? Da palavra. Se tem um lugar que as pessoas têm que estar, é na vida da igreja. Para que elas possam ser transformadas. Então Jesus diz que para essas pessoas que estão debaixo do Espírito de fé e da fé de Jesus, nada vos será impossível. Isso aqui é muito forte. É muito forte. É a fé que vai te fazer perseverar. Muitas pessoas perguntaram já para mim, pastor, nesses tantos anos, esse ano eu vou fazer 12 anos de pastor ordenado e 18 anos de fé. As pessoas perguntam, pastor, o senhor nunca pensou em desistir? Nem te conto. Nem te conto. Mas por que não desistiu? Porque o seguinte, tem uma promessa. E quem me prometeu é onde eu estou alicerçado, na rocha, que é Cristo. Vai vir os ventos, é certo que virá. Vai vir as tempestades, é certo que virá. Mas essa casa não vai ser destruída. Porque ela está sendo preparada para encontrar com Jesus nas nuvens. E o que eu estou dizendo para você é que todos nós vamos passar por tribulações, mas a fé de Jesus vai nos sustentar. Nós estamos entendendo, diga amém. Marcos capítulo 9, versículo 23. Para aqueles que pediram para mim falar devagar o versículo. Marcos 9, 23, e o que eu li antes foi Mateus 17, 20. Marcos 9, 23, ele diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Pastor, como assim? O que é tudo? Tudo é tudo. No hebraico, no aramaico, no grego, tudo é tudo. Ele está dizendo, para o que crê, se você pode crer com a fé de Jesus, tudo é possível ao que crê. O que é tudo? Talvez tem pessoas hoje que riem de você porque você é crente. Você começar a orar por essas pessoas e não amaldiçoá-las, elas vão converter. Não, pastor, mas tem uns que são impossível. Tudo é possível ao que crê. Não, porque o senhor não conhece um familiar meu, ele rasga a Bíblia, ele toca fogo em Bíblia, joga pedra em igreja. Eu também fazia isso. Tudo é possível ao que crê. Então o negócio está envolvido com a fé, mas não a fé natural, a fé que vem de Jesus. Então como que eu recebo essa fé, pastor, que vem de Jesus? Tá, eu tenho um nível de fé. Alguns dizem assim, eu creio muito no que o senhor fala. Não creia. Creia no que Jesus fala. Vou repetir. Creia no que Jesus fala. Se o que eu falo bate certinho com o que Jesus fala, creia. Mas se eu falar algo para você que não está escrito, descredibilize. Sério, pastor? Sério. Porque nós temos compromisso com a palavra, e Deus tem compromisso com a única coisa, com a palavra dele. Só com a palavra dele. Então, nós recebemos a fé por meio de Jesus, estando plenamente convicto. O que é convicção? Está aqui o irmão Diogo. Ele está prestes a se jogar. Mas na hora que essa é a prova que o diabo está por aqui. Na hora que ele foi se jogar, o diabo lançou uma seta. Todo mundo vai rir, vai dar com a cabeça no chão. E o que ele fez? Ele tentou se ajudar. A fé do homem natural tenta dar um jeitinho. A fé de Jesus resolve tudo. E não te deixa numa chapada. Então, por isso, o primeiro momento não teve convicção. Mas depois eu falei, Diogo, firme, filho, creia, não vou te deixar cair, fique em paz, se joga. E ele fez o quê? Se jogou, porque ele teve convicção. Em Mateus capítulo 9, versículo 27, 28 e 29, a palavra de Deus diz assim, Mateus
capítulo 9, versículo 27, 28 e 29. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos. Quantos? Clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Fazer o quê? Curá-los. Respondeu-lhes: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Primeiro, os cegos entenderam que Jesus poderia fazer. Então eles creram na fé de quem? Deles ou de Jesus? De Jesus. E aí Jesus, para ter a convicção do que eles estavam pedindo, pergunta para eles: vocês creem? Sim. Então, seja segundo a vossa fé. Qual que é essa vossa fé? A fé deles em Jesus. Não é a fé natural deles, mas a fé deles em Jesus. O que aconteceu? Imediatamente, os 2 começaram a ver. Os olhos se abriram. O que é isso, pastor? É sobrenatural. Quem pode curar um cego? Só Jesus. Não, pastor, a tecnologia diz que agora eles vão botar um chip no globo ocular, vai poder ver. Só quem pode fazer o impossível se tornar real é Jesus, por meio da fé. O exemplo desse cego de Mateus 9 mostra que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E se nós formos lá para Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, Romanos, que também é conhecido como o quinto evangelho, Romanos 4, 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: não duvidou por incredulidade. Então quem duvida é? Você está entendendo que eu estou te ensinando a meditar na palavra? Eu estou aqui fazendo eu estou parafraseando a palavra para você poder, quando você lê, você fazer esse jogo de entendimento para você entender a palavra como Deus quer que você entenda. Então, não duvidou por incredulidade. Ele teve fé. Aí o que acontece? Da promessa de quem? De Deus. Então o que ele está dizendo? Se Deus prometeu, você pode confiar de olho fechado, que ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. Olha só. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pastor, como que eu me fortaleço na fé? Dando glória a Deus. Você acha que dar glória a Deus é só um jargão de crente? Você fica incomodado com quem dá glória a Deus? Você deveria se alegrar. Eu me incomodo com quem fica calado. Sério? Porque crente calado é crente oprimido. Ele está oprimido por alguma coisa. Porque o crente mesmo, quando ele vê a promessa, ele fala: glória a Deus, aleluia. Até aquele que está meio dormindo assim, acorda. Por quê? Porque se fortalece na fé. É ou não é? Você quer ver? Faz um teste. Faz um teste na sua casa. Então você acorda de manhã mal-humorado, dá um bico no gato, sai! Acorda cuspindo marimbondo. Experimenta botar um louvor na sua televisão em vez de ligar o jornal da desgraça da manhã. Experimenta botar um louvorzinho de adoração. E começa a sua manhã dizendo: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está trocando de roupa, glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, mas isso é coisa de louco. Não, é Bíblia, está escrito. Não duvidou por incredulidade da promessa. Você tem uma promessa de Deus? Quantos aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida? Beleza, você tem uma promessa, mas não tem dias que você está fraco? Não tem dias que você parece estar abatido? Você não passa por dias, você não é um super-herói, nem eu. Tem dias que nós ficamos mal. Que as pessoas olham no nosso rosto e falam: hoje esse irmão não está bem. Estou te dando um segredo aqui. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você entendeu a importância de você estar no culto, você estar na célula, você estar na oração? Porque não tem lugar... É difícil. É difícil por quê?
Eu podia perguntar para você, qual o lugar que você dá glória a Deus além da célula e do culto da oração? Para muitos, em nenhum lugar. Então louve a Deus, você está aqui, e esse pastor xarope está pegando no seu pé. Então digam glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Então você vai se fortalecendo. No dia mal, dê glória a Deus. Pastor, hoje está dando tudo errado. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Glória a Deus. Pastor, eu fui demitido da empresa. Glória a Deus. Aí os miseráveis da internet fazem um corte e pegam só isso aqui e falam: pastor, aconselha o povo a ser demitido da empresa. Raça de víboras. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma notícia é ruim para quem serve a Deus. Porque se você for demitido, você não vai ser demitido, você vai ser promovido. Porque a porta que fecha, quem tem as chaves? Hã? Quem que a Bíblia diz que tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre? É Jesus! Jesus! Então se ele fechou uma porta, começa a dançar e celebrar, diga glória a Deus, e se prepare, porque você vai... Esses dias uma irmã falou assim: querida, uma irmã preciosa, amo a vida dela. Não é porque ela me traz pão, às vezes, um docinho... Mas eu amo a vida dela. Ela falou assim: pastor, roubaram meu telefone. E antes que eu falasse, porque eu já ia falar, ela falou assim: mas Deus vai me dar um novo, esse é o sinal. Eu falei: glória a Deus. Na outra semana ela falou: o meu telefone novo, pastor. Então, como que nós nos fortalecemos na fé? Dando glória a Deus. Aparentemente o roubo de um telefone é uma perda. Mas por favor, nós servimos ao Deus da restituição. Se você perdesse seu Tamagotchi, se alegre, porque vem chegando um iPhone 15 na sua mão. Você está entendendo? Pastor! Agora, o que vai acontecer? Preste atenção que eu vou usar um exemplo aqui agora. Tem a fé dos homens e tem a fé de Jesus. Agora um monte de gente vai dizer assim: ai, perdi meu telefone, Senhor. E agora? E aí fica uma semana, 2, 3, 4, sem telefone. E fala assim: ô pastor, o que o senhor falou não é verdade. Eu falei: não, você não usou a fé de Jesus. A fé de Jesus é espontânea. Entendeu o que eu estou dizendo? Vai acontecer, às vezes, uma fatalidade. Vivemos no mundo mal. Aí o seu carro pifou. Ô pastor, o coraçãozinho do meu carro, que eu amava tanto, pifou. Glória a Deus! Por quê? Tem carro novo chegando na área. Você entende? É uma questão de você definir. Você pode ficar: ó céus, ó dia, só acontece comigo essas coisas, e viver lambendo ferida a vida inteira. Ou você pode ser dos da fé em Jesus, que crê que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas. Imagine todas as coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque você e eu, como cristãos, nós precisamos saber que Deus quer nos abençoar. Deus é o Deus que tem prazer na nossa prosperidade. E prosperidade não é só ter conta bancária cheia, é ter saúde para usufruir do que Deus te dá. Então eu me considero alguém muito próspero, mas às vezes eu não tenho dinheiro. E aí? Como assim, pastor? Prosperidade não está voltada só para dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem alegria. Porque dinheiro não compra alegria. Tem gente que não consegue dormir à noite com pânico, com 1 milhão na conta bancária, porque dinheiro não compra sono. Quando estamos entendendo, diga amém.
Então nós precisamos estar plenamente convicto que Cristo, e nele nós podemos todas as coisas por meio da fé dele em nós. Então, por meio da fé em Cristo, eu tenho que estar convicto que nenhuma enfermidade tem poder contra a minha vida. E que a situação que eu estou vivendo hoje, que parece de escassez, Deus está me treinando para uma grande prosperidade na minha vida. E que se porventura o meu casamento não está como eu gostaria que estivesse, se prepare, esteja convicto que tem que virar água para depois virar o melhor vinho. Ah, pastor, mas assim, então tudo que Deus faz é bom? Isso, tudo que Deus faz é bom. E eu preciso o quê? Ter a convicção plena. Essa é a fé de Jesus, não tem dúvida, não sobra espaço para dúvida. Tudo que você... Dúvida não é de Deus. Algumas pessoas vêm me pedir conselho. Pastor, vou fazer tal coisa. O que o senhor acha? Primeiro, que eu não ando procurando nada para achar. Tudo que nós precisamos está escrito. Então eu sou um conselheiro bíblico. E esse é o problema. Porque às vezes a pessoa vem me pedir conselho querendo ouvir o que ela quer ouvir. E quando você confronta com a palavra, às vezes a pessoa se frustra. Se você é um conselheiro de Deus, nunca aconselhe alguém fora da palavra. Nunca aconselhe alguém fora da Bíblia. A Bíblia é o manual de conselho. Leva a pessoa para a Bíblia. E aí o que acontece? Eu sempre faço uma pergunta. Isso que você vai fazer agora, você tem plena paz para fazer no seu coração? Não sei. Já está respondido. Se não tiver paz, não faça nada. Ah, mas é uma mudança que vai me trazer muito mais dinheiro, muito mais benefício, muito mais oportunidade. Repito a pergunta. Aí no seu coraçãozinho, que é a casa de Jesus, tem paz? Você entende que se já veio me perguntar é porque tem dúvida? Às vezes é a dúvida. Mas às vezes só quer uma confirmação. Às vezes a pessoa já vem me perguntar porque Deus já confirmou no coração dela. Mas ela quer uma segunda opinião para ter a certeza. Se chama confirmação. Quando estamos entendendo, diga amém. A fé não é uma fé solitária. Por isso é uma fé que vem de Jesus. Ele vai colocar no seu coração. E aí o que acontece? Quando você direciona a sua vida para aquilo que Deus te chamou para fazer, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai ser conduzido. Então, a primeira coisa, para você ter a fé de Jesus, você precisa estar plenamente convicto. A segunda coisa é que você tem que olhar para Jesus. Você não deve olhar para a circunstância, você não deve olhar para o homem natural, você deve olhar para Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Vamos ver o que fala lá em Hebreus. Hebreus é o livro da fé. O que Hebreus 12, versículo 1, 2 e 3 fala? Vamos ver. Hebreus 12, versículo 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que tenhamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Próximo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que ele está dizendo aqui? Primeiramente, nós devemos nos desligar das coisas desse mundo. O que é nos desligar? Tirar o nosso coração desse mundo terrível que muitas vezes aprisiona as pessoas. E ele fala, e do peso do pecado. Se tem um lugar que tem pecado, é nesse mundo. E ele usa uma frase aqui, uma palavra, desculpa, que tenazmente nos assedia.
O que é tenazmente? A palavra tenaz, alguém já ouviu essa palavra? Quem estudou na minha época tinha uma colinha branca chamada tenaz. Se caía uma gotinha dela na folha do caderno, e ele grudava, ou se alguém fosse colar o trabalhinho, e passasse cola demais, o que acontecia? Uma folha grudava na outra, para tirar o que acontece? Rasga. Ele está dizendo que o pecado cola na gente, e deixa marcas. Então fuja, o máximo possível, desse pecado que tenazmente nos assedia. E como nós conseguimos viver isso? Eu quero dizer para você hoje, é impossível. Só existe uma maneira de você vencer o pecado, é estando em Cristo. Porque Ele venceu, e estando nele, nós vencemos também. Pastor, o senhor está dizendo que nós nunca mais vamos pecar? Não se iluda. O que se acha mais santo aqui entre nós, já pecou hoje. Não, pastor, hoje eu me guardei em santidade até o horário do culto. É mesmo? O que você comeu hoje de meio-dia? Você comeu só o que você precisava para sobreviver? Ou você falou assim, vou dar mais uma repetidinha? É que ninguém para pensar nisso, né? Mas glutonaria é pecado. Não teve um momento do seu dia hoje que você tropeçou, bateu o dedinho minguinho no canto do sofá, falou, meu Deus! Sabe o que é isso? É colocar o nome de Deus em vão. É pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Não há ninguém que não peque. Nós somos justos que pecamos. Mas nós somos justos porque estamos em Cristo. A nossa justiça não tem a ver com o que fazemos, mas tem a ver com em quem cremos. Sério. Nós não, igreja, não é lugar de gente santa pelos seus atos. Igreja é o lugar dos filhos de Deus que se arrependeram. É daqueles que reconheceram. Um dia alguém disse para mim assim, um parceiro das antigas, que saía comigo para os bailes, perdeu a parceria quando eu converti, e ele me encontrou um tempo depois. E ele falou, e aí? Abandonou os bailes? Falei, eu só danço para Jesus agora. Ele falou, deve ser muito chato isso aí. Falei, vai no dia 20 de setembro lá na minha igreja. Eu pago o costelão para ti, pode ir. Você vai ver o que é ser crente de verdade. Eu não preciso tomar uma gota de álcool para ser feliz. Eu sou embriagado do Espírito. E aí ele falou assim, eu conheço gente como tu que se escondeu atrás de uma Bíblia. Mas isso tudo é gente fraca. Eu falei, falastes uma verdade. E tudo que tu falou até agora, só isso se aproveita. Eu sou fraco, por isso eu preciso de Jesus. Se você está aqui nessa noite, ainda que você não tenha falado isso, eu falo. É porque você é fraco. Só os fracos reconhecem que precisam de um Salvador. Só os fracos reconhecem que precisa de Jesus. Porque os fortes estão aí sofrendo. Sabe quem foi forte na equipe de Jesus? Judas. Judas foi o mais forte dos discípulos. Se ele tivesse esperado 2 dias, a história dele tinha mudado. Mas ele decidiu resolver com as mãos dele mesmo a situação. Ele foi forte. Quem foi o mais fraco? Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Existe pecado maior do que esse? Negar Jesus é o único pecado que te leva para o inferno. Se você não crê nele, você já está condenado. Mas ele reconheceu. Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Depois ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Por que ele perguntou 3 vezes? Para confrontar as 3 vezes que ele havia negado.
E Pedro recebeu as chaves do reino. Pedro não foi o primeiro papa. Há quem diga que ele foi. Só que daí tem um problema na história. Se Pedro foi o primeiro papa, o papa tem que casar. Porque Pedro era casado. Como assim, pastor? Sim. Jesus curou a sogra de Pedro. Há quem diga que Pedro ficou brabo, mas Jesus curou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pedro estabelece um novo tempo através de Jesus por meio da igreja. A igreja nasce, um povo de fé que crê. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso os nossos olhos têm que estar focados nele. Sabe o que vai acontecer? Preste atenção. E eu encerro com isso. O diabo o tempo todo vai tentar levar os seus olhos para outro lugar. Eu estou pregando aqui, você está se alimentando da palavra de Deus. Mas de repente vem um cheirinho miserável. E entra nas suas narinas. E não é o fôlego de vida de Deus. É o nosso irmão da cantina lá fritando hambúrguer. É a propaganda dele, ele está fazendo. Mas em breve a cantina vai ser aqui na rua, nós vamos construir ela ali. Glória a Deus. E você se distrai, eu estou dando só esse exemplo porque é o momento. Mas o diabo vai tentar te distrair para que você olhe para outro lado. Quando você tira os olhos de Jesus, ouça o que eu vou dizer para você, você afunda. Você se perde na caminhada. Jesus é o GPS da sua vida. Quando você tira os olhos dele, você se perde no caminho. E quando que eu tiro os olhos dele? Quando você não precisa mais depender dele. Deixa eu te contar algo. Você chegou na vida da igreja. Ninguém é muita gente, né? Mas assim, algumas pessoas, ou a maioria delas, não vem para a igreja porque está tudo bem. É ou não é? Você não chegou aqui um dia e falou, estava tudo bem na minha casa, na minha vida, eu vim buscar a Deus. Não, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa saiu fora. Há quem diga que alguns buscam Jesus pela dor, porque Ele é aquele que sara todas as feridas que causam dor, que transforma radicalmente. O que Jesus faz na vida das pessoas é sobrenatural, não tem como explicar. E aí você chega aqui, Deus faz uma obra linda na sua vida, e Ele faz, eu digo, eu sou prova viva, eu estou aqui, vou fazer 10 anos nessa cidade. Eu vi e vejo Deus fazendo obra linda na vida das pessoas. Só que acontece, o tempo passa. E as pessoas esquecem o que Deus fez por elas. Eu não estou falando aqui algo esporádico, eu falo algo que acontece com frequência. O tempo passa e as pessoas esquecem o que Deus fez na vida delas. Qual que é o problema, pastor? É que quando você sai do buraco, Deus te tira e te coloca numa posição de honra, você se ilude e você acha que você consegue fazer as coisas. E isso é andar na beira de um precipício sem paraquedas. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E está cheio de gente que não conhece a Bíblia, que fala assim, viu? Não confia nesse pastor aí que ele é homem. Não, é isso que a Bíblia está dizendo. Confiar no homem é confiar em si mesmo. Hã? Você precisa confiar em Deus. Somente nele. Somente nele. E saber que você acordou de manhã hoje. Sabe por quê? É interessante, né? Alguém de vocês aqui recebe um boleto da Corsan todo mês para pagar? Se você disser assim, não pastor, eu tenho gato. Eu acho que gato é do diabo. Fecha parênteses, fecha parênteses. Você tem que pagar pela água que você toma, é ou não é? Deve chegar um boleto da RGE também. Nunca atrasa, sempre chega. Você pode se esconder, este acho. Você paga pela luz que você usa.
mas não chega o boleto do ar que você respira. Você parou para pensar nisso? Você pode ficar sem água por um tempo, é ou não é? Você pode ficar sem luz por um tempo, e tudo isso você paga para ter. Mas sem ar, alguns minutinhos você morre. Então o que é mais caro e mais importante, você não precisa pagar, Deus te dá de graça. Você entendeu? Tem coisa que o homem pode fazer e consegue fazer. Pagar luz, pagar água, tem coisa que é impossível, só Deus pode fazer. Toda manhã você acorda e respira. Quando você respira, você deveria lembrar: obrigado, Senhor, eu estou vivo mais um dia. Eu estou aqui, acordando para trabalhar. Amanhã é segunda-feira, muitos acordam e falam: segunda-feira é o pior dia da semana. Por quê, irmão? Tem que trabalhar. Eu conheço um monte de gente que queria estar no seu lugar, que acorda segunda-feira de manhã chorando, porque não tem o que dar para sua família, porque não tem um emprego. Então acorde de manhã, se você tem que trabalhar, e diga: obrigado, Senhor, me faz ser um funcionário exemplar lá na minha empresa, me faz ser a imagem e semelhança do Senhor lá onde eu estou, para abençoar o meu patrão, a minha patroa, aqueles que estão acima de mim, me faz ser um testemunho vivo para a tua glória. Mas se você é o patrão e a patroa, você fala: me faz ser uma bênção na vida do meu funcionário, me faz abençoar mais do que ele merece. Isso é graça, isso é graça. Deus quer fazer isso conosco. Agora, quem que desfruta disso, pastor? É quem tem fé. Tem mais 2 versículos que eu quero falar para nós encerrarmos. O primeiro deles está no Velho Testamento, Êxodo, capítulo 14, verso 13. Ele diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo. Moisés está no Novo ou no Velho? No Velho. O povo está desesperado, como sempre. Deus salvou eles da escravidão do Egito. Moisés se levanta e diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vocês vão vê-los. O que está acontecendo aqui? Qual que é o cenário? O povo saiu do Egito, que era escravo, foi liberto. Só que agora tem um mar vermelho diante deles. Faraó se arrependeu e está vindo com o exército atrás. Então quando eles olham para trás, Faraó está vindo para matar eles. Quando eles olham para frente, tem um mar, não tem o que fazer. Na cabeça deles, o Deus que libertou eles, libertou para matar eles ali, na beira do mar vermelho. Qual foi o posicionamento do líder espiritual nessa hora? Ele diz assim: não temais, não tenham medo, aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Para de reclamar. E vejam agora grande livramento. Vejam grande livramento. Sabe o que significa vede o livramento no original? Você pegar a Bíblia no original, vai estar escrito nesse lugar de livramento, Yeshua. Livramento no hebraico é Yeshua. O que é Yeshua, pastor? É o mesmo nome de Jesus. Sabe o que Moisés disse? Aquietai-vos e olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Pastor, está difícil a coisa. Eu não vejo saída para o meu problema. E eu estou achando que o mar não vai se abrir. Mas eu digo para você hoje, em nome da fé, se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar sobre as águas. Mas esse problema não vai te parar. Esse problema não vai te matar. Esse problema não é para te matar, é para te fortalecer. E você vai sair dele ainda mais forte, mais fortalecido na fé. E ainda 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Josafá está cercado pelos exércitos inimigos. E olha o que está escrito aqui. O Senhor fala para ele nesse encontro: não tereis que lutar, que pelejai. Tomai posição e ficais parado. No meio de uma guerra ele está dizendo: fica parado. O que é isso? Não murmura, não reclama, não fala mal, fica parado, quieto. E aqui que ele fala de novo: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque não vos assustei, Judá e Jerusalém, amanhã vou sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele está dizendo o que de novo? Yeshua. Vede salvamento, olhe para Ele, olhe para Ele. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje?
para. Não reclama. Fecha a boca. Se você for reclamar, bota o zíper. Não reclama. Não reclama do seu marido, não reclama da sua esposa, não reclama do seu trabalho, não reclama do seu funcionário, não reclama da sua condição, não reclama do seu carro, porque a gratidão é o segredo do sucesso. Seja fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Olhe para Yeshua, quem é o Senhor e Salvador da sua vida? Fala assim, Yeshua. Você está até aprendendo a falar hebraico. Yeshua, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós chegamos aqui nesse prédio, eu falei, esse prédio vai ser nosso. Nós vamos comprar esse prédio. E o povo fica louco, fala assim, mas pastor, o senhor está pedindo saco de cimento para reformar o prédio, pensando em comprar um prédio. É porque a fé é maior que a visão natural. A fé não é baseada no que eu vejo, mas no que eu creio. Nós vamos ter muitos prédios próprios nessa cidade. Nós vamos ser uma igreja de milhares nessa cidade. Mas eu quero dizer para você, tudo vai ser por causa dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quero fazer